estamos ao vivo. Deus abençoe sua semana, a nossa semana que está começando nessa Manhã Viva. Hoje o programa nós vamos falar sobre alcoolismo, sobre as consequências do álcool, os efeitos disso na vida da pessoa, né? No organismo, mas também nos relacionamentos, no contexto social que nós estamos vivendo. Infelizmente, hoje são muitas as famílias que sofrem com problemas de alcoolismo. Eu, por exemplo, na minha família, nós também vivemos essa realidade. E eu sei que são muitas mesmo as famílias. A gente recebe muitos testemunhos, muitos pedidos de oração de pessoas que estão com um membro da família, com um amigo, com um parente próximo, nessa situação da dependência do álcool, no vício, e precisa de ajuda. Então a gente vai refletir também como a pessoa pode ser ajudada, quais são as formas no Brasil todo que estão aí à disposição para nos auxiliar. Claro, contando com a graça de Deus, contando com o amor da família, com a presença das pessoas, que é muito importante. Mas vamos entender de forma geral, né? O que acontece com esse problema do alcoolismo na vida da pessoa e de todos aqueles que o envolvem. Para conversar conosco sobre isso, já está aqui na nossa sala de entrevista o psicólogo Luiz Renato Santos. Ele é agente da Pastoral da Sobriedade aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo, psicólogo Luiz Renato Santos. Seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo aqui no Manhã Viva, viu? A alegria é minha, né? Desde já obrigado, né, pelo convite. E é um prazer estar aqui compartilhando desse problema, como você falou, né? Problema social também que faz sofrer, que faz as pessoas, né, tantas famílias aí até se dissiparem, mas vamos... Destrói, né? A vida destrói uma família, destrói todo Por isso, um a importância contexto. da gente falar incansavelmente sobre esse tema, né, e informar e trocar ideias mesmo. Então, bom dia, espero que a gente consiga contribuir de qualquer forma, né, com a experiência profissional, mas como pessoa também, como cidadão, como cristão, nessa luta mesmo, para que as pessoas possam se recuperar desse problema. Além do Luiz Renato, no programa de hoje ainda nós vamos receber duas participações de pessoas que também já passaram, já viveram situações muito difíceis por causa do alcoolismo, mas hoje em recuperação, em tratamento, vivem também essa experiência da superação e ajudam também outras pessoas que ainda estão nesse quadro. Gente, agora nós vamos aqui para a nossa cozinha, porque o programa começa com uma receita. Bem-vinda, Adriane. Obrigada. Adriane Victor, mais uma vez aqui, graças a Deus. Graças a Deus, é sempre uma alegria. Da equipe da Cozinha Vitrine, sempre está aqui conosco de vez em quando eles aparecem, ou ela ou o Felipe. Então hoje aqui na nossa culinária, nós vamos aprender a fazer um nhoque de abóbora. Isso. Hoje nós vamos aprender a fazer um nhoque de abóbora e nós vamos fazer um blend de farinhas, e aí nós vamos conseguir um nhoque... Uma mistura, né, Adri? Uma mistura. Nós vamos conseguir um nhoque sem glúten. Olha só, gente, então é nhoque sem glúten para as pessoas aí que não podem ou até que estão evitando, né, para não engordar. Enfim, hoje está na moda também e é bom, né, porque é algo que não faz tanta falta, né? Com certeza. E o nhoque, ele fica mais leve com essas farinhas, não fica aquela coisa pesada. Então, ao invés de usar a farinha de trigo comum, a gente vai usar essa mistura que você vai mostrar para nós. Então, passa os ingredientes para quem está em casa já. Então, atenção, nhoque de abóbora, você que está aí esperando a receita de hoje, uma receita bem chique, viu? Bem bacana. A Adriane sempre traz umas receitas inovadoras. Ela vai passar para nós, então, os ingredientes que você precisa. Então, aqui nós temos 2 xícaras de nhoque de abóbora cozida. Eu cozinhei, tirei a casca, coloquei na água e cozinhei. Depois eu bati no liquidificador. Então nós temos aqui 2 xícaras de abóbora. Acho que é legal você deixar aí mesmo. Aqui? Que aí os meninos vão pegando, né? Porque senão aí eles perdem quando você tirar. Tá. Então 2 xícaras de abóbora cozida e processada. Aqui nós temos 1 xícara de farinha de arroz. Aqui nós temos meia xícara de uma mistura de farinha, a gente já encontra pronta, é farinha sem glúten, já encontra um saquinho no supermercado. Já compra de farinha sem glúten. Aqui nós temos meia de polvilho doce e aqui 1/4 de fécula de batata. Então, repetindo, e uma colherzinha de sal. Joia. 2 xícaras de abóbora, 1 xícara de farinha de arroz,
meia xícara de farinha sem glúten, meia xícara de polvilho doce e 1/4 de fécula de batata. E mais isso aqui? Ah, tá. Aí nós temos as Isso é bom usar opções também, né? de molhos para acompanhar. Hoje nós vamos fazer um pesto de rúcula. Aí nós vamos colocar rúcula, queijo parmesão, castanha, nozes, alho e azeite. Tá, então isso aqui vai ser pro molho, gente. Pro molho pesto de rúcula. Molho pesto. E aqui aquele também verdinho, né? nós temos um molho à bolonhesa que a gente já está acostumado a fazer em casa, que é a carne moída com molho de tomate, tá? Joia. Então a pessoa vai ter duas opções. Aquele ali, que já é o tradicional, que todo mundo sabe fazer, e mais esse que você vai ensinar. Isso. Nós vamos Então, começar pelo molho. Já quero, Dri, convidar as pessoas que estão em casa acompanhando o programa a participarem pelo nosso Facebook. Acabei de tirar uma foto aqui da Adriane, né? Para postar aqui no Facebook do Manhã Viva, para você deixar o seu comentário na foto. Então, aqui relacionado à receita, mas também sobre o tema do programa de hoje, sobre o alcoolismo. Se você precisa de ajuda, se você enfrenta essa situação, ou se você, graças a Deus, já superou também, está em tratamento, em recuperação, participe conosco, a gente aguarda a sua participação de onde você nos acompanha, tá bom? Enquanto isso, a Adri vai nos ensinar então essa receita. Isso. Já começou. Eu coloquei aqui um pouco de rúcula, o alho já fatiado. A gente vai fazendo aos poucos, né? E vou colocar aqui um pouquinho de azeite também. Vai ficar, é uma massa, mas bem nutritiva, né? Porque vai abóbora, vai a Então, rúcula. rúcula, alho, azeite no mix. Eu estou começando pelo molho, porque a água já está fervendo, a gente vai fazendo o nhoque, e assim que o nhoque Vai já ser for rápido. saindo, a gente já vai servindo, entendeu? A gente vai colocando, fica bem bonito, bem verdinho. Pode ser com manjericão também, esse mesmo processo feito com o manjericão. Vou colocar aqui um pouquinho de sal e eu vou acrescentando os outros ingredientes. Vai tudo no mix, tá cheiroso, hein? Esse aqui pode bater no liquidificador ou no processador, né? Aí a gente tem que ir experimentando, porque... Como que tá? Porque o queijo já tem sal, né? Nossa, muito melhor fazer o molho pesto assim do que aquele que compra pronto em conserva, né? Que sempre tem produtos que não são bons. Cheiroso, viu, gente? Então pode bater no liquidificador. Não sei se vocês ouviram ela falar, né? Quem em casa tiver, para ficar mais fácil, você pode fazer toda essa junção aí desses ingredientes. Vou deixar aqui mesmo. E deixa separadinho. E agora a gente já vai fazer a massa. Vou colocar uma luz, mas quem quiser pode ir com a mão direto mesmo, ou uma colher. Nhoque de batata, gente. A receita da Adriane Vista aqui no programa de hoje. Então agora nós vamos misturar os ingredientes, é bem simples. Então foi 2 xícaras de abóbora, 1 xícara de farinha de arroz, meia de farinha sem glúten, meia de polvilho doce e 1/4 de fécula de batata. Olha só, repassou mais uma vez aí todas as farinhas que ela tá fazendo nessa mistura, junto com a Um pouquinho abóbora, de sal. para a massa do nhoque de abóbora. Fica bem bonita a cor dela, né? Ela já tem uma cor forte, a abóbora, né? É.
Aí Na minha terra a gente chama jerimum. Jerimum? É, jerimum, né? Mais comum. Lá no Nordeste a gente fala abóbora não, fala jerimum. Aí depois que terminar de amassar aqui, a gente pode fazer os rolinhos e cortar. Já tá pronto então a massa aí? Só Já. fazer essa mistura? Já. Aí, Olha que bacana. ou senão eu vou mostrar pra você. A massa fica bem legal. Já tá dando pra ver aqui? Tá. Né? Joia demais. Já tá pronta. Aqui tá fervendo muito, tô dando uma diminuída, tá? A gente vai precisar dela fervendo mesmo. É? Então tá. Olha, fica bem bonita. E aí você pode passar uma farinha na bancada e fazer os rolinhos. Ou eu trouxe aqui, que a gente encontra para comprar nessas lojas que vendem importados, uma maquininha de nhoque, bem simplesinha, mas que é bem prática. Olha só, gente. É. Mas se a pessoa não tiver, o que ela pode usar, Adri? Não, se a pessoa não tiver, ela vai fazer os rolinhos, Ah, tá. uma cobrinha e cortar pequenininho. Você adapta, gente. O que importa é que vai estar com a massa ali, né? Prontinho, o sabor vai ser o mesmo, só questão do formato mesmo, que vai dar uma A diferenciada. água, outra dica importante, a água já tem que estar fervendo, porque o nhoque tem que estar na água quente, né? Essa aqui tá fervendo bastante. Tá fervendo? Fervendo muito, muito, gente. Olha aqui, borbulhando. É bem simples de usar. Qualquer lojinha encontra. Aí você vai espremendo aqui. Vamos, ó, deixa eu conseguir mostrar de cima para a água fervendo para ver como que vai tá. colocar. Tá conseguindo? Não sei. Cadê, gente? Mostra aqui, Fabinho. Tá vendo? Já Ainda sai não. os cortadinhos. Senão você faz um rolinho. Aí. Faz um rolinho, né? Aham. E E vai soltando. É. Aí já é bem mais prático, né? bem mais prático. E isso Já aqui vai a gente saindo no acha em formatinho. qualquer lojinha de material importado. Legal. Nhoque de abóbora, gente. Aí. Isso. Aí agora a gente tem que esperar ele subir, né? A hora que ele subir, a gente vai retirando. É rápido? É rapidinho. Enquanto isso, eu vou abastecendo aqui de novo. Vou ligar aqui para aquecer. E aí, no caso, vai servir ou com esse molho Com o molho. bolonhesa, que a pessoa já sabe fazer, como a Adriane falou, Isso. né? A mistura da carne moída com o molho de tomate. Ou o molho pesto que ela ensinou para nós, ali batendo, se você tiver, faz o liquidificador mesmo. E é bem simples, vocês verem, só separar Só os mistura, ingredientes e no lugar da abóbora a gente pode colocar batata fiuza. Cada lugar chama de um jeito Batata também. fiuza também não sei o que é. Tô imaginando que é Mandioquinha, mandioquinha. cenoura amarela. Podemos colocar também a batata Baroa, doce. tem gente que chama, Isso, né, baroa. também. Tem um monte de nome ela. Baroa. Então pode... Subiu. Você Subiu. tira pra mim, Já? por favor? Olha Pega- só, gente. Então subiu, já tá no ponto. Aí você pode colocar nessa vasilha ao lado. Tá bom? Caraca, muito Olha que rápido. lindo que fica. Um minutinho. Se a água já estiver fervendo, né? Como era o caso aqui, gente. Olha só. Por isso tem que deixar a água fervendo. Já posso ir até montando, quer ver? Vou pegar aqui Prontinho, então, aqui, ó. Isso. Subiu já. Vamos colocar um pouquinho. Esse aqui também já tá. Faltando, né? Esse aqui eu fogão vou é- colocar ó, rapidinho ele. com o pesto. Pode colocar um queijinho por cima. Ah, já tá fazendo a montagem ali, gente. Olha só, o prato tá pronto. O nhoque ali com E aqui o nós vamos, molho. Olha só. colocar esse aqui com a bolonhesa. Aham. Rapidíssimo. Rapidinho. E eu fiz uma coisa interessante.
uma versão assim, abóbora sempre combina com couve. Aham. E aí, Verônica, a gente pode pegar uma folha, higieniza a folha de couve, uma tesoura que a gente usa só na cozinha, né? Aí eu vou cortar bem bonitinho em rodelinhas, a couve crua mesmo. Faz uma bolinha assim, e aí você enfeita o prato. Já tinha feito algumas aqui, ó. E agrega mais um ingrediente Mais também, ingrediente nutritivo, né? né? E Joia. aí a gente tem nosso nhoque, Tá pronto. rapidão. Aí eu vou colocando mais aqui pra gente fazer. Então, gente, Se você pronto o quiser nosso experimentar. nhoque aqui, ó. Com o molho à bolonhesa. Vou experimentar com o pesto, porque Tá bom. você fez ao vivo aqui, né? Também tá diferente. Vamos lá. Ai, meu Deus, será que tá muito quente? Gente, não gosto de comida muito quente. Acho Tem que não tá esperar um muito- pouquinho. Vamos lá. Tranquilo. Tá tranquilo? Delícia. Delícia, super nutritivo. Quem gosta de salada, porque, né, o molho pesto ele é mais do saborzinho da salada e tal. Isso, da rúcula, Eu né? amei, da rúcula, exatamente. Maravilhoso. Delícia, pode fazer aí na sua casa, viu? Então já... Primeira dica da semana aqui na nossa culinária é o nhoque com essas duas opções de molho pra você. Eu não consegui postar a foto aqui no Facebook, vou ver se no intervalo dá tempo, mas você pode participar, viu, gente? Comenta aí o último vídeo que a gente postou do programa. Sempre é importante você deixar a sua mensagem nos comentários. Se você manda no mensagem, eu não consigo abrir aqui pelo celular. Mas se você põe no comentário ali do último link que foi postado na página, eu consigo visualizar. Se eu conseguir postar a foto, ótimo, você sabe que você comenta a foto. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista, ali conversando com o psicólogo Luiz Renato Santos, que vai falar conosco sobre o alcoolismo, e também teremos outras participações. Adriane, muito obrigada Obrigada a você mais uma vez. pela receita maravilhosa. Deus Que abençoe bom. esse trabalho. Amém. Gente, até já, daqui a pouquinho a gente volta. Receita finalizada aí, ó. Você pode ver o pratinho pronto do nhoque com abóbora que a Adriane fez. Essas duas opções de molho para nós. Valeu, viu, Dri? Tem participação aqui já no Facebook, gente que não pode, por exemplo, com glúten. Ah, eu amei a receita porque eu não posso com glúten, então essa opção da farinha, dessa mistura foi maravilhosa. Rosângela Moreira Barros aqui participando e depois falou que vai esperar o vídeo do programa. A gente sempre posta o vídeo do programa depois, fica disponível no YouTube, Play Canção Nova, e também no Facebook do programa Manhã Viva, viu, gente? Então, bom demais. Camilinha, Carolina também participando, Ana Sandim. Então, você que pega o programa já no meio do programa, né? Você pode depois conferir na íntegra tudo. Aguardo a sua participação também sobre esse assunto aqui, que a gente vai começar a refletir agora, que é a questão do alcoolismo. É interessante a gente ressaltar, já no início aqui da nossa conversa, que no Brasil, o número de pessoas que consomem bebidas alcoólicas, que têm problemas com álcool, é 40 vezes mais do que a média mundial. Então é muito grave mesmo esse problema social no nosso país e dentro das nossas casas, na nossa família. Como que a gente pode classificar, Renato, Luiz, né? Luiz Renato, toda vez eu estou invertendo seu nome, porque eu tenho um irmão que é Renato, acho que ficou mais próximo. O alcoolismo, né? O que é essa doença? O que é esse problema? Como a gente caracteriza ele em linhas gerais? Pois é, o alcoolismo, ele é uma doença, né, que aí já começa uma dificuldade de se refletir sobre ele, pela questão moral mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela começa a exagerar nas bebidas e aí sempre tem essas classificações. Ah, olha, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de Deus, né? Então existem muitos julgamentos, até que se tenha a compreensão que é uma doença que vai nos atingir, tanto no nível biológico, no nível psicológico, no nível social e eu ainda acrescento, no espiritual. Né? Então é difícil refletir, porque, por exemplo, uma família que começa a passar por isso, até que se ela não for bem orientada de que isso é uma doença ou pode vir a se tornar uma doença, já se agrediu muito a pessoa e também já foi muito agredida, porque por isso que às vezes o alcoolista ele foge de casa muitas vezes, né? Ele, no momento que ele está ali alcoolizado, ele some, às vezes a pessoa vai achar caído na rua, fica dias, né? Não é todo mundo que é assim,
mas isso é bem típico, né? Acontece bastante. Acontece essas ausências, né? Por isso que é uma doença, sim, e é uma doença que exige tratamentos em todas essas áreas, como eu falei, né? Então, claro, tem vertentes de estudos que vão privilegiar mais a questão biológica. Ela é importante. Pois é, já ia te perguntar disso Isso. mesmo, a questão da influência, né? O que Exatamente. leva a pessoa a se tornar um alcoólatra, né? Se é questão genética, se isso é fato, ou se é ambiente onde ela vive. O que influencia mais? O que é mais preponderante, assim? Na minha opinião, é a questão cultural mesmo. Claro, tem até estudos aqui na Universidade Federal e no mundo todo também, sobre essa questão, se está se investigando se a gente tem um gene, né, um gene que a gente já nasce predisposto a desenvolver a dependência, né, ou as dependências químicas do álcool. Mas, para além disso, né, a gente tem uma cultura, por exemplo, no Brasil, como você falou, as nossas festividades são todas muito celebradas, regadas, né? Por exemplo, tem um batizado, se bebe, tem um casamento, se bebe, morrer alguém, se bebe o defunto, não é? Não tem esse linguajar assim? Então, imagina a gente crescendo dentro dessa cultura, quase que a gente naturaliza esse uso, né? E há um incentivo também, muitas vezes, da mídia. Geralmente começa muito cedo também, né, Luiz Renato? Então, não estou desconsiderando o fator genético, não. Mas se a gente... Ele influencia, claro, mas não é o principal, penso né? que não determina, não determina. E também, por exemplo, a gente vive, o álcool, nós vamos falar mais à frente, ele tem essa questão, podemos né? falar já. Podemos falar, né? Como que o álcool age no nosso organismo? À medida que nós o ingerimos, ele vai para o estômago, né? Algumas enzimas vão começar a processar a amanda para o fígado e até fazer o percurso de chegar no cérebro. E aí ele tem uma característica interessante, que no primeiro momento ele vai te dar a sensação de coragem. Ele vai tirar essa inibição, muita gente tímida. Por exemplo, tem gente que bebe para ter coragem de chegar numa menina, de paquerar, né, nas festas. Se está passando por uma situação difícil de enfrentar, bebe também para tentar resolver aquele problema, né? É uma tentativa. Então ele te dá essa coragem. Por isso que muitas pessoas vão dirigir, aceleram mais. Busca como se fosse uma solução de um problema para ajudar e acaba prejudicando mais. Então ele tem essa propriedade, né? Muita gente até fala, eu vou tomar uma corojadeira, né? Quer dizer, imagine o comportamento já sendo construído nessa perspectiva da coragem. É interessante quando você vai lidar com alcoolistas, como que no final eles têm muito essa característica de muito medo, mas é um medo que se esconde. Como que eu vou dizer que eu sou mentiroso? Então eu uso do álcool para me fazer corajoso, né? E aí tem a outra... Vai se justificando. Oi? Vai se justificando. Tem outro lado que, com o passar do tempo, algumas pessoas também vão experimentar essa questão de ficarem mais calmos, mais tranquilos, sabe aquela sensação que você não tem problemas? Relax, né? Então, por quê? Quando ele age no cérebro também, ele vai... a frequência cerebral vai baixando. Por isso, muitas pessoas até cochilam, falam, eu bebo porque eu fico tranquilo, né? Então, ele tem essas duas propriedades que pode ocorrer na mesma pessoa, dependendo da intensidade do uso. E tem pessoas que já experimentam mais só uma das duas. E já falando de organismo também, é importante, que você já citou, mas acho que é importante reforçar o quanto que o corpo da pessoa é prejudicado, né? O funcionamento dos órgãos mesmo, do fígado, que é totalmente atingido. Pode falar um pouquinho? É uma doença a mais comum, né? Que eu acho que boa parte de nós já ouvimos falar, é a cirrose hepática. Sim. Porque o álcool, ele vai sendo processado muito pelo fígado, pelo pâncreas, mas também pelo fígado. Quando isso ocorre, ele vai ferindo o fígado. E essas células, muitas vezes, elas não se reconstituem. Então, vai formando uma camada e essa camada, ela não faz mais a função de reconstituição dessas células. Então, se você, a longo prazo, e dependendo da intensidade, você pode ter uma cirrose hepática, né? Vários outros problemas, como gastrite, úlcera, né? Hipertensão. Exatamente. Já acompanhei casos que a pessoa usou álcool com tanta intensidade ao longo da vida que ela não tinha mais esôfago. Então, para beber uma gota d'água, eu senti uma dor terrível.
A questão né? do álcool ser liberado, né, de tipo assim, ser uma droga lícita, ela favorece com que mais pessoas tenham acesso e com que isso seja cada vez mais também desregrado, desequilibrado no consumo? Creio que sim. Na minha experiência, a gente ouve muito falar em outras drogas, mas até pela terapia é muito exigente você tratar o alcoolista. Justamente por isso, ele não começa a ser alcoolista de primeira. Ele começa gradativamente, o que a gente chama do uso do consumo recreativo, né? Ah, vamos beber para comemorar o aniversário, né? E aí a pessoa ela passa desse uso recreativo para um uso mais constante, para o consumo mais constante. E quando vê, está bebendo todos os dias e com muita intensidade. Né? Por falar então disso, a gente já tá, né, já começou a falar bastante do que o álcool faz no organismo da pessoa, mas também na vida, né, da pessoa, no contexto social, nos relacionamentos da pessoa. Então a gente vai agora receber aqui no estúdio o Ivan, que é um ex-usuário de álcool, né? Passou por esse problema, está em recuperação, está em tratamento, superando. Bom dia. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. E dentro desse bate-papo que você já estava acompanhando aqui no estúdio, né? Como que foi? Vira um pouquinho para cá, Ivan. Claro. Como que foi essa experiência, né? Quando que o Ivan começou a usar álcool? Até que ponto que você chegou também nessa aventura, nessa experiência? Olha, eu comecei a usar álcool muito cedo, né? Eu comecei a usar álcool por volta de 9, 10 anos de idade, nas festas da minha família. Os tios bebiam muito e tudo que sobrava nos copos eu aproveitava para poder beber. O álcool me deu uma falsa sensação num primeiro momento de liberdade. Ele, na verdade, foi um complemento na minha vida, me transformou num Ivan que eu queria ser, um menino que queria ser homem muito cedo e achava que através do álcool eu ia conseguir isso. Eu, na verdade, cheguei no fundo do poço perto dos 30 anos, eu quase morri usando álcool, eu acabei com a minha família, não só a minha família, pais e mães, mas eu acabei também com o casamento, eu perdi o respeito dos meus filhos, porque o álcool não destrói só a vida do Ivan. Ele destrói a vida das pessoas que estão acerca do Ivan, em volta do Ivan. O álcool é uma doença que ele machuca não só o usuário, mas ele machuca também todas as pessoas que estão em volta dele. E como que foi esse pulo do gato, né, para o Ivan Pinto sair dessa situação, né? O que aconteceu? O Ivan, na verdade, teve que passar por um processo bem doloroso, porque o Ivan não só usou álcool, também usou outras drogas, as listas, as ilícitas. O Ivan é um usuário Total Flex. O álcool foi a porta. A porta de entrada para as outras drogas. E eu acabei parando de usar numa tentativa de suicídio. Eu era arrogante demais e prepotente demais para pedir ajuda. Eu tentei me matar e acabei começando um processo de recuperação dentro de irmandades, dentro de uma ótica. Eu descobri um Deus da minha compreensão, eu descobri ferramentas e um programa de vida para poder seguir. E dentro disso tudo, eu dedico a minha vida hoje para poder ajudar outros usuários. Foi difícil. Nessa hora de você reconhecer que você precisava de ajuda, você, né, aceitar que tinha pessoas que podiam te ajudar e que você realmente estava, né, necessitado desse auxílio de fora. Verônica, aceitar que eu tinha um problema foi fácil, porque eu estava sem família. Minha mulher tinha chutado a minha bunda, com muita razão. Eu tinha perdido tudo. Aceitar que eu tinha um problema foi fácil. O difícil foi não usar a primeira dose, que talvez seja a coisa mais importante para um usuário. Admitir que tem um problema, entender que precisa de um processo de recuperação e aceitar que a vida sem drogas funciona, que a vida sem drogas é boa, é plena, que as pessoas podem se divertir. Eu, na verdade, posso dizer de forma muito clara, eu não sei se você é uma pessoa muito feliz, você parece ser, mas eu sou o cara mais feliz do mundo hoje porque eu não uso mais. Hoje eu tenho uma vida familiar, Deus conseguiu me devolver uma família, o respeito das pessoas, e eu dedico a minha vida, não só ao meu trabalho como terapeuta em dependência química, mas a um projeto social que eu tenho que chama Uma Visão de Esperança. Eu tiro usuários hoje das ruas e dou a eles uma oportunidade de vida porque eu acredito no ser humano. Porque você viveu essa experiência. Eu sou a prova viva que existe solução para o problema das drogas, que existe solução para o problema do álcool. Existe vida após as drogas e mais do que isso, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida que vale a pena ser vivida.
Ô, Ivan, a gente pode dizer que muito é a determinação, a força de vontade que você teve e que cada um tem que ter, mas também é essa ajuda de fora, como você citou, Claro, que faz parte, claro, né? claro. E hoje a gente pode dizer, então, que o Ivan é um vitorioso porque está superando cada dia e evitando também. Ou, não, agora eu já superei, eu posso ainda tomar um pouquinho. Como que Não, é? de jeito nenhum. Essa falsa impressão de que a vida melhora, porque quando tira o álcool da vida de um usuário, quando tira as drogas, a vida melhora. Sobra um pouquinho de dinheiro, ele engorda, fica bonito e as coisas vão caminhando. Mas a prática do programa, de um programa de 12 passos, com o qual eu vivo diariamente, me ensina que o tratamento é no dia a dia. Eu aprendi a viver só por hoje. E só por hoje eu não uso. Só por hoje eu me relaciono com pessoas que têm a ver com o meu dia a dia. Eu faço evites, eu evito pessoas, hábitos, lugares da minha ativa. Eu mudei a minha forma de me relacionar com o mundo, eu mudei a minha forma de relacionar com o Deus da minha compreensão, com a minha família. Eu vivo em cima de preceitos muito básicos, que é mente aberta para entender que eu não sei de tudo e tenho que aprender todos os dias. A honestidade comigo mesmo para saber que eu tenho que continuar voltando, eu tenho que continuar me esforçando. Seus limites, né? Reconhecer. Exatamente, reconhecendo esses limites e de ter a boa vontade necessária para poder me recuperar no dia a dia. Porque, para mim, não existe cura para a dependência química. Eu mesmo tendo sofrido tudo que eu sofri, e não foi pouco, foi muito, gente. Eu ainda, de vez em quando, tenho vontade de usar droga. Mas a vontade não é desejo. E com essa vontade... Vontade passa, né? Passa. Dá e passa. Mas essa vontade, eu tenho hoje ferramentas terapêuticas que me permitem fazer com que essa vontade passe. Você chegou a usar também medicamentos no seu processo, no início da recuperação? Eu usei. Foi para clínicas também? Primeiro eu fui para um hospital psiquiátrico, eu tenho muita gratidão com o Hospital André Luiz, que me recebeu. Depois eu fui para uma clínica de recuperação, trabalhei com bons profissionais. Isso tudo veio caminhando na minha história e hoje eu frequento irmandades. Irmandades que se relacionam com o álcool e com as drogas. Né? No programa vai ter até uma pessoa que vai falar sobre isso. Eu, na verdade, frequento reuniões, tenho um programa de vida para poder lidar, tenho um Deus da minha compreensão. Eu utilizo várias ferramentas terapêuticas que me permitem não só ser o Ivan, voltar para o Ivan, mas me permitem ser um cara que consegue viver em sociedade, consegue ser profissional, consegue ser pai, consegue ser filho. Isso tudo dá um trabalho danado, né? Mas a gente aqui, consegue gente. sim. A prova viva, então, um exemplo, né, de alguém que superou, que está superando, que está cada dia nessa luta e vencendo, né, o vício, vencendo o álcool. E como o Ivan... Luiz Renato, eu acredito que muitos, né, brasileiros, muitos cidadãos, graças a Deus, hoje também têm essa oportunidade de ter passado, de hoje estar contribuindo também para que outros saiam dessa situação. Exatamente, né? O percurso dele mostra bem isso, porque como é uma doença que afeta várias áreas da vida, também a reconstituição, né, a recuperação passa não só pelo psicólogo, pelo psiquiatra. As irmandades ajudam muito, que são portas que estão sempre abertas. A pessoa começa a ter uma vivência comunitária, porque muitas vezes o álcool ou as outras drogas, elas têm os fatores de risco. E quando o risco é a própria família, como é que você se recupera do álcool vendo dentro da sua casa as pessoas beberem? Outros, né? Então você precisa dessas irmandades, que é lá que você vai ter esse apoio, até para ajudar as outras pessoas talvez que estão na sua casa, que precisam também de ajuda. Que são esses grupos, gente? A gente está falando aqui, são grupos como, por exemplo, o AA, que tem em todo o Brasil, né? São grupos de pessoas que passaram por isso, que viveram com o problema do álcool na sua vida e depois hoje ajudam outros. São clínicas de recuperação, são esses grupos específicos que eles citam, né? Que cuidam, então, desse problema, das pessoas que estão em volta de alguma forma com a situação do alcoolismo. A gente vai para o intervalo, nosso tempo já estourou aqui. Daqui a pouco a gente volta e tem mais participação ainda no Manhã Viva sobre esse assunto. Até já. De volta, gente, falando sobre esse assunto tão sério que atinge tantas pessoas e tantas famílias no nosso Brasil. Acredito que você que está nos acompanhando também, de alguma forma, você tem essa realidade presente, ou teve, ou ainda convive com alguém. Não sei se você mesmo também está superando, passando por essa situação do alcoolismo. A gente tem mais uma participação aqui da Fabiana. A gente não vai mostrá-la porque ela é do AA, e então é orientação de
de toda a obra do AA, de todos os grupos, que a pessoa não se exponha visivelmente, mas ela vai contar um pouquinho para nós também como que foi essa experiência da Fabiana, como que iniciou, Fabiana, você pode dizer pra gente quando que você começou a usar o álcool e quais foram as consequências que ele te trouxe? Só explicando, o anonimato não é meu, o anonimato é de Alcoólicos Anônimos, porque como é uma doença incurável, eu venho aqui e falo que o programa funciona, como funciona e vem funcionando na minha vida. Amanhã eu posso recair por qualquer motivo, né, por ser incurável, e aí vão deixar de acreditar no AA, né, e eu acredito muito. Bom, vamos lá. Não diferentemente, acho que a maioria dos alcoólicos, eu comecei a beber também muito cedo, matando aula e aquelas coisas de adolescente. E a doença é progressiva, né, cada vez fui bebendo mais. Como mulher, eu tive muita dificuldade de admitir meu alcoolismo. Achava que o alcoólatra era aquele que caía nas ruas, era coisa de homem. Eu tinha que necessariamente ficar debaixo de uma ponte ou cair na rua. Isso não chegou a acontecer comigo. Eu não precisei chegar nesse ponto para perder completamente o domínio da minha vida. É importante a gente dizer isso, para ficar claro, porque a pessoa, às vezes, ela acha que ela não é alcoólatra, mas ela está com a vida totalmente comprometida e vivendo ali a dependência do álcool todos os dias, ou, né, cada vez mais, como você disse, progressivamente, mesmo sem estar num quadro tão grave quanto ela compreende que fosse o alcoólatra. Nós não damos diagnóstico, a própria pessoa tem que admitir, né? Eu nem cheguei a beber todos os dias. O que eu percebi era o quanto eu já dava prioridade à bebida. Né? O quanto, às vezes, eu deixava de ficar com a minha filha. Então, nem era todos os dias. Nem era todos os dias. Mas o quanto eu deixava, muitas vezes, de estar com a minha filha para beber. Ou o que eu me transformava quando eu bebia. Né? E eu costumo falar, assim, né? Eu brinco com os meus companheiros, assim, eu falava, nossa, mas eu só bebia na Zona Sul. E eu cheguei nesse ponto no começo, né? Porque depois nem na Zona Sul era mais, né? A coisa vai tomando conta... Para dizer do ambiente social que você vivia, que aparentemente era um negócio bacana, né? Lugares mais chiques, mais sofisticados. Depois você já foi... E toma conta de uma mudando. forma que a gente não percebe. Né? Eu cheguei, no final já não tinha mais senso crítico nenhum. Era em qualquer lugar, desde que tivesse o álcool, eu estava. Isso, né? Te trazia um bem-estar, uma alegria, embora... Falsa. Passageira. É uma ilusão que a gente acredita no momento, que eu acreditava... E depois era tudo ilusório, passava e a ressaca moral. E às vezes para curar a ressaca moral aí tinha que beber de novo, né? E a coisa vai tomando conta de uma tal maneira. Falei, nossa, e agora? Né? E quando que aconteceu a mudança, Fabiana? Como que foi? Quem te ajudou? Como que você percebeu, né? Para dar esse passo de, opa, peraí, não, eu sou alcoólatra e eu preciso de ajuda. Eu percebi, eu fui internada numa clínica também de reabilitação. Você voluntariamente? Médio, né? As coisas vão tomando conta de uma tal maneira, quando todo mundo começa a te falar assim, tá demais, tá demais, tá demais. E aí você se vê num furacão, você fala assim, nossa, o que eu vou fazer? E aí, numa conversa com a minha família, todo mundo sugeriu uma internação. Falei, tá bom, eu vou. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, não, mas fui. E nessa clínica me apresentaram Alcoólicos Anônimos. E quando eu saí dessa clínica, era em São Paulo, chegando aqui em Belo Horizonte, eu procurei a obra, né? Eu procurei um grupo de Alcoólicos Anônimos. E aí, lá, frequentando as reuniões, é que eu vi que realmente o que Alcoólicos Anônimos oferece, que é uma reformulação de vida, é que era realmente possível ser feliz sem beber. Porque eu achava que era impossível. Como é que eu ia numa festa, dançar e não beber? Como é que eu ia sair com os meus amigos, reunir e não ia beber? Se tudo isso eu só fazia bebendo, né? E é completamente feliz, possível. Aliás, eu sou muito mais feliz hoje sem beber, porque eu bebia, eu ficava escandalosa, ficava tudo, eu já sou, né, meio esparafatosa e tal. Eu ficava muito mais. Só que aí eu fazia coisas que eu não tinha mais noção do que eu estava fazendo. E hoje eu tenho consciência de tudo que eu faço, né? Consigo trabalhar, eu consigo fazer tudo e ainda ser feliz. Uma felicidade real. Então é possível, né? A sua vida também mostra isso. A gente pode reforçar aquilo que o Ivan falou, né? Sim. Que é possível recomeçar, que é possível ser feliz, que dá para fazer essa mudança. Porque às vezes a pessoa que está numa situação dessa, que está, eu não consigo mais, eu não sei mais, né, viver sem isso. Eu acho que esse momento de decisão, de aceitação, de reconhecimento, de despertar, é o mais difícil. Eu, particularmente, devo isso a Alcoólicos Anônimos, porque lá, além de você ter outros exemplos,
te oferece um programa de 12 passos, como foi citado pelo Ivan, que te dá uma reformulação de vida, uma admissão do seu problema com outros e te mostra passos, né? A gente chama de passos, que é o que o programa fala, mas de condições de ir programando a sua vida para conseguir viver, ser feliz sem o uso da bebida alcoólica. Eu achava impossível. E é interessante que o AA, os grupos, né, de alcoólatras anônimos, alcoólicos anônimos, são ex-alcoólatras que orientam uns aos outros, que vão compartilhando de suas experiências e um vai ajudando o outro, vendo que é possível. Só te corrigir, não são ex-alcoólatras, são alcoólatras em recuperação. A gente nunca vai deixar de ser ex. Ótimo, muito bom. Isso. É isso mesmo. Obrada, Fabiana. Obrigada a você pela oportunidade. Pelo seu e testemunho. se eu puder deixar o telefone do escritório, Claro. se alguém precisar de ajuda, 3224-7744. Pode repetir. 3224-7744. Lá quem ligar vai poder saber onde tem o endereço mais perto de um grupo, em Belo Horizonte, Minas Gerais e no mundo inteiro. É verdade. No Brasil inteiro, gente. Eu, pelo menos, sou de uma cidade muito pequena lá no interior de Pernambuco e lá tem a AA. Então, o Brasil inteiro, eu acredito que tem a AA. A gente tem esse suporte desses grupos, um grupo sério, um grupo que tem muito tempo de caminhada, que tem muitos testemunhos. 81 anos. É muito importante, 81 anos de AA. No Brasil, 69. 69 anos no Brasil. Então, você que está nos acompanhando, que tem alguém na sua casa, que tem alguém que você conhece, que sofre com o problema do álcool, orienta, tente convencer, conversar, ajudar, vá junto, mas que a pessoa possa ter essa oportunidade, porque é um acréscimo, né? E às vezes é o principal fator de ajuda que a pessoa precisa nesse momento. Então, essa é a nossa dica também. Claro, sem deixar, né, de contar com a ajuda de Deus. Como é importante a orientação espiritual, como é importante as orações. Fundamental. O amor, a família, essa presença, tudo isso faz a diferença, né, Fabiana? Alcoólicos Anônimos é uma extensão de todos esses apoios que você disse aí. Bom demais. Tá bom? Gente, agora nós vamos acompanhar uma reportagem que o Manhã Viva começa a partir de hoje uma série de reportagens que a nossa repórter Edicleide preparou para nós. E agora nós vamos ver uma história de superação. Você vai se impressionar, como nós também ficamos bem entusiasmados quando conhecemos. Quantas vezes desanimamos com o término de um relacionamento, com um desemprego ou até mesmo com uma doença? A primeira personagem da série Superação é a Edna, que teve que superar os seus limites. Dona de casa, mãe, aluna, pregadora. Porque se você tem um Espírito, isso te basta. Dizia Paulo, a tua graça me basta e mais nada. Quem vê a Edna nem imagina os desafios que já enfrentou. Eu não tinha vontade de sair de casa, eu não ia em ambientes que tivessem outras pessoas. Eu não usava a bengala de forma alguma, que eu não aceitava. Eu não consegui me adaptar no São Rafael, Instituto, né, de Educação para Deficientes Visuais, para aprender o braille e estudar lá. Eu não consegui me adaptar, porque eu pensava que no meio daquele monte de cego eu não conseguia, né? Me dava uma fobia naquele lugar. E aí eu fui me fechando no mundo só meu. Aos 13 anos, em plena adolescência, descobriu que tinha retinose pigmentar, doença que causa degeneração da retina. Aos 17, perdeu completamente a visão. Eu fiquei muito chateada, muito revoltada, porque eu achava que quem cuidava das coisas de Deus não poderia passar pelo que eu estaria passando. Porque eu ia à igreja de segunda a segunda, eu cuidava da liturgia, eu estava o tempo todo na igreja. A igreja praticamente era a minha casa. Depois de 16 anos revoltada com Deus, foi a um grupo de oração e ali entendeu que Deus tinha um propósito para sua cegueira. E eu disse para ele, mas como? Se o Senhor é de fato Jesus, me dá o que é meu. E ele falou comigo, né, com muita clareza, que ele precisava de mim daquele jeito, que não é porque ele não podia me curar. Ele queria e podia, mas muita gente não conhecia o amor dele no sofrimento. E que eu seria essa certeza da presença dele no sofrimento. Que muitas pessoas não louvavam a ele quando vinham as lutas, ao contrário, murmuravam contra ele.
Porque os meus filhos, Edna, eles me louvam quando as coisas estão bem, eles me amam, eles me adoram, mas quando vem a tribulação, Edna, fazem como você. Se esquece de mim. Ela hoje vê além das dificuldades. Está no 7º período da Faculdade de Psicologia e é referência para aqueles que compartilham a sala de aula. A Edna sempre foi uma mãe para mim, sempre que eu precisei, não só como questões da faculdade mesmo, mas conselhos mesmo da minha vida e tal. A Edna sempre esteve disposta, sempre esteve ali pronta para me ajudar. Para uma pessoa que perdeu a visão aos 17 anos, é um exemplo de superação mesmo. E ela não se acovarda diante dos problemas. Na verdade, tem uma diferença, que mesmo ela tendo uma dificuldade que os outros não têm, ela acompanha igualmente como os outros acompanham, participa da mesma forma. Então esse é o mérito dela. Desistir é uma palavra não usada na vida da Edna. Hoje, a sua cegueira física atinge pessoas que se sentem cegas espiritualmente. Assim, cumpre sua missão. Gente, que história linda, né? A gente fica encantado. Nós, quando vemos a Edna, assim, pela primeira vez, a gente nem imagina que ela tem essa deficiência visual total e tem uma vida também tão ativa. Dá um exemplo aí. Também na evangelização, ela atua de maneira, assim, brilhante, né? Graças a Deus, bem dedicada, uma mulher de Deus. Ah, inclusive o Luiz Renato conhece a Edna. Foram colegas de faculdade? Não, se conheceram no curso? De paróquia mesmo, de forania, né? De encontros. Um abraço para a Edna, né? Parabéns para ela, né? Realmente um exemplo para todos nós e muito fiel a tudo que ela se propõe. Né? Então, bacana. Que bom rever aqui, né, a pessoa dela. Voltando aqui ao nosso assunto, queria que o Luiz Renato também falasse um pouquinho. A gente falou do AA já no final aqui da participação da Fabiana. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho da Pastoral da Sobriedade. Luiz Renato, como que funciona, qual que é o objetivo e também a direção que vocês usam nessa reabilitação também de pessoas com problema com álcool? A Pastoral da Sobriedade é um grupo e ele tem uma característica importante, que ela é um organismo da CNBB. Então o que difere a pastoral dos outros grupos de ajuda ou de ajuda mútua? É porque ela tem esse caráter de pastoral, quer dizer, a gente tem toda uma hierarquia na igreja, a gente precisa ter, né, primeiro, para ter um grupo da pastoral, é preciso que o padre daquela paróquia, ele esteja em conformidade com essa causa, aí nós vamos lá, né, tem uma equipe de formação que vai formar as pessoas para serem agentes, né? É uma formação permanente, né, porque como psicólogo eu estudo todos os dias, né? Então os desafios são muitos, né? Porque trabalha com as famílias, com as comunidades. Então a pastoral ela tem grupos também como em quase todos os estados tem grupos, né? Fora do Brasil ainda não tem. E somos herdeiros, né? Assim, de AA. Porque também tem a metodologia dos 12 passos. O trabalho do AA já acontecia, a igreja só trouxe, adaptou para uma pastoral para ampliar também esse acesso. E o objetivo é prevenir e recuperar, não só da dependência das drogas, mas de outras dependências. Nós temos tantas dependências, né, além das drogas lícitas e ilícitas. Então, ontem mesmo, quero mandar um abraço para a província eclesiástica de Diamantina. A gente estava lá tendo a formação das pessoas, uma formação continuada, trabalhando todos esses desafios, né, de ajudar as famílias, né, de ajudar as comunidades. É um problema tão grave, né, essa questão da dependência, e como a pastoral chega a vários lugares, muito simples, como você falou, né, numa cidade menor, ali é uma porta que se abre, né, como o Ivan falou também. Ir a um grupo desse é importante, porque renova a nossa esperança. Aquele dia que você chega ali destruído, sem esperança, o depoimento de uma pessoa, esses depoimentos assim, entrando na casa das pessoas. Essa é a melhor forma de prevenção também, né? Muito obrigada, Luiz Eduardo, pela sua participação. A gente está chegando ao final aqui do Manhã Viva, mas acredito que a gente conseguiu falar bastante, né? Não dá para falar tudo, mas a gente falou bastante. Eu agradeço, muito obrigado, né? E um abraço a todos os grupos, né? E
que merecem esse reconhecimento social pelas portas que se abrem para muitas pessoas necessitadas. Gente, eu queria encerrar o programa também alertando você que ainda não está num quadro de alcoolismo. Talvez você ainda não tenha tantos problemas, mas se você é aquela pessoa que gosta de beber, que está ali sempre no seu ambiente, então que você também traga isso para a sua vida de conversão, para o seu projeto espiritual, para você também não chegar a esse ponto. Então, que hoje também no nosso nível, né, de nossa relação com Deus, a gente seja também um propósito, né, de ter esse controle, ter esse equilíbrio, de evitar as ocasiões, porque tudo aquilo que lhe leva a pecar não é bom. Então, em que ponto que você está? Não precisa você ser um alcoólatra, você tem que evitar antes de você se tornar também um. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que também nós possamos sustentar uns aos outros espiritualmente, rezar, dar esse apoio espiritual, porque a ação de Deus, a graça de Deus, ela pode tudo, gente. O impossível, ele pode realizar, como a palavra nos garante. Gente, fica por aqui, o Manhã Viva acabou. Vou ali experimentar o nhoque, que foi nossa receita que abriu o programa de hoje. Deus abençoe e amanhã a gente volta. CançãoNovaPlay.com. Assine já!